Gostaria muito de saber, como que surgiu a ideia da clínica, de onde veio? Bom, quando eu me formei, eu confesso para você que eu não tinha ideia de abrir um consultório. Eu demorei muitos anos para concluir a minha graduação, porque uma que eu não podia pagar, outra que não existia bolsa naquela época, depois, eu engravidei, tive meus filhos, então eu levei 13 anos entre o primeiro dia de aula e a minha formatura. Embora eu não tenha reprovado em nenhuma matéria, foi muito bem inclusive, nesse tempo todo muitas matérias caíram da grade e eu tive que fazer elas de novo, peguei licença maternidade para ter meus filhos, até porque fazendo psicologia não tinha como abandoná-los para, continuar a faculdade, então achei por bem parar por um período, mas a principal motivo de eu não ter conseguido concluir a minha faculdade em 5 anos, como é o normal, foi a falta de recursos, né. Então eu vim de uma família muito humilde, né, que não tinha essa condição de fomentar, de estimular, né, o curso superior. Eu lembro uma vez que a minha irmã chegou da faculdade, ela fez direito, e o professor perguntou quem dali daquela turma tinha o pai e a mãe com o terceiro grau, e só a minha irmã levantou a mão. E ainda hoje a educação ela não é muito fomentada. Então, feliz das pessoas que têm condição para conseguir fazer uma graduação, para poder pagar uma graduação para os seus filhos, né. E eu não fui uma delas, né, eu tive que conquistar, então eu demorei muito, né, para conseguir terminar a minha graduação. E aí no dia da minha formatura, o meu pai ele era advogado e atendia aqui nesse espaço, aqui na Casa Verde. Mas ele tinha se aposentado, ele vinha se aposentando gradativamente, ele tinha muitas dores na coluna, não conseguia atender, foi gradativamente parando e o escritório estava às moscas, literalmente. E então ele me perguntou, na festa da minha formatura, que foi dia 16 de abril de 2016: "Mana, você não quer abrir teu consultório ali na Casa Verde?" E eu fiquei muito surpresa e completamente perdida, atônita. "Será?" Não tinha pensado nisso, porque como eu demorei muito para fazer minha graduação, eu confesso que eu não tinha esse plano de abrir um consultório. Até porque, como eu falei antes, na própria graduação, alguns professores diziam que abrir um consultório logo que a pessoa se forma é um dar um tiro no pé, vai morrer de fome. Então não era essa a minha ideia, até porque eu nem tinha essa condição, por exemplo, de pagar aluguel e abrir, né. E eu já era concursada na época, eu já tinha outro trabalho, então eu não tinha essa ideia, assim, de como eu iria exercer a minha profissão, eu só queria me formar. E aí meu pai me fez essa proposta, me cedeu o imóvel, né, me cedeu, assim, sem nenhuma cobrança, né, e além de me ceder o imóvel, ainda herdei os móveis que ele tinha, o mobiliário que ele tinha aqui, né, de escritório. Então a gente reformou o ambiente, reformamos os móveis que ele tinha me deixado de herança, e eu falei para ele: "Olha pai, se eu botar minha placa lá na frente talvez ninguém veja, mas se eu não botar, aí sim que nunca ninguém vai ver", né. Então foi dessa forma que veio a ideia e eu decidi abri o consultório, ainda concomitante com o trabalho que eu tinha na prefeitura, que eu era concursada. Logo depois que eu me formei, eu já comecei uma pós-graduação, e no ano seguinte eu já comecei a dar aula no ensino superior aqui em Caçador. Então eu fui o consultório foi nascendo muito que aos poucos, né, acho que tudo na minha vida foi muito aos poucos, de uma forma, transitando gradativamente de uma situação para outra, até porque, como eu falei, eu não tinha um plano B, né, eu não tinha recursos para injetar no consultório e poder viver, sei lá, 6 meses, um ano sem ter lucro, né, então as coisas foram acontecendo simultaneamente. Então eu estava com três empregos, né, eu era coordenadora do guarda-bem, eu trabalhava aqui no consultório, mas no começo poucos clientes, porque é assim para qualquer psicólogo, né, e eu lembro que o meu psicólogo dizia para mim: "Que bom que você tem uma cliente só". E eu dizia: "Como assim que bom? Eu quero ter vários, quero ter muitas". Daí ele falou: "Não, assim você só erra uma". Então isso foi aprendido muito aos poucos e também depois fiz várias formações, várias pós-graduações, supervisão, psicoterapia, então isso foi me dando também o know-how para gradativamente conquistar mais clientes e um ia indicando para o outro, e esses meus outros trabalhos,
simultâneos também foram uma espécie de vitrine para eu mostrar quem eu era, porque o psicólogo, né, a matéria-prima do psicólogo é ele. É como ele se comporta, é a forma que ele fala, nem sempre o que ele fala, mas a forma que ele fala, o jeito que ele vê a vida, os seus próprios valores, diferente de quando você vai comprar um produto numa loja, né, você não está nem aí para como que o dono da loja pensa, você quer o produto que está lá, mas na psicologia não. O produto do psicólogo é a sua forma de ver a vida, as suas experiências, não só de conhecimento teórico, de abordagem psicoterapêutica, mas também de valores, de experiências, de abertura, de flexibilidade, de caráter, enfim, a forma que ele vê a vida, né. Então, à à medida que eu fui podendo mostrar para mais e mais pessoas, inclusive nesses outros trabalhos que eu tive, a forma que eu era, o consultório foi enchendo. E no final, aliás, no início de 2022, se não me falha a memória, eu saí da universidade também, parei de dar aula e desde 2022 estou aqui somente na psicologia clínica, vivendo da psicologia clínica daí, né, que é a minha paixão, principalmente depois que fiz a minha formação em avaliação neuropsicológica, né, a pós-graduação em neuropsicologia, que me deu muito mais motivo, muito mais alegria, muito mais prazer em trabalhar nessa área propriamente. Então a história do consultório é essa.